Muito bem, a partir de agora já estamos ao vivo e a cores aqui pelos nossos perfis, iniciando então mais um Pingo de Cultura. Na telinha aí você já vê ali, né? O professor Jonas já preocupado, coçando a cabeça, né? E você também vendo ali o nosso teólogo Lamartine, sereno, né? Tranquilo, como água de poço, como diz o ditado, né? E vamos iniciando, então, a nossa live de hoje, o Pingo de Cultura, que é um compromisso nosso de todos os sábados trazer para você um pingo a mais de cultura. Aliás, falar em pingo, ultimamente tem dado aqui uns pingos meio pesados, tem dado umas enxurradas, né? Mas faz parte, né? Faz parte. E tem coisas que a gente apenas usufrui para o bem e para o mal, a gente usufrui disso porque não compete a nós interferir, né? Uma delas é a questão das chuvas, né? Por enquanto, nós ainda não temos como interferir na questão das chuvas, é uma reação da natureza. Mas que a biologia, né, e alguns biólogos já dizem que sim, nós interferimos de alguma forma, não na chuva, mas na precipitação, na quantidade, enfim. A gente, de alguma forma, a gente dá uma interferida, ainda que de leve, nesse processo. É uma outra questão para conversar em outras lives, quem sabe, né? Ao se tratar de meio ambiente e as oscilações de temperatura. Na live de hoje, uma sugestão aí do nosso Lamartine, que vem escrevendo já há um bom tempo. Ele vem escrevendo, fazendo uma releitura, fazendo uma contextualização daquilo que a gente vem vivendo, baseado nas ideias filosóficas de vários filósofos, mas com foco bastante evidente na teologia e na filosofia agostiniana, porque Lamartine tem uma formação e uma caminhada nesse segmento. Então, ele propõe para nós que, entre outros assuntos, a gente trabalhe um pouco, né? Essa saga do Santo Agostinho, né? A importância de Santo Agostinho na história ocidental, na cultura ocidental, no jeito de pensar ocidental e que vai impactar, influenciar, inclusive, nas nossas crenças, né? Se a gente der uma olhada rápida, aí a gente vai perceber que Santo Agostinho, na estruturação do dogma cristão, ou seja, da religião, né, que a gente chama hoje de religião cristã, ele trouxe ali bastante da filosofia, principalmente da filosofia platônica, né? E que vai incorporando, então, esse pensamento ocidental, que muitos de nós ainda hoje fazemos parte, é o nosso jeito, né? O nosso jeito de pensar e agir está na nossa cultura, como eu disse, né? Está na nossa cultura. E aí permite a gente fazer reflexões, inclusive, sobre a nossa relação com a religião, com a fé, a nossa relação com o nosso irmão, a nossa relação com as ideologias políticas, né? As ideologias políticas. E essa insistência também, Lamartine, Jonas e amigos, essa insistência de um grupo político no Brasil de querer colar o cristianismo, principalmente o cristianismo neopentecostal, na política e no serviço público. Esse grupo quer trazer de volta, por exemplo, como é que chamava na época? A punição da mão, né? Então, de você levar reguada na mão por não saber rezar o Pai Nosso, né? E tudo mais. Então, assim, esse grupo quer trazer de volta isso que eles chamam de conservadorismo, né? Eles chamam das ideias conservadoras, da família conservadora, da educação conservadora, que precisaria voltar. Inclusive, agora, temos aí um candidato que eu me assustei com as falas dele. Ele é um pianovo, da Martini, amigos, um pianovo, e com umas ideias tão atrasadas,
tão retrógrada e se colocando como candidato à República, né, candidato ao cargo de presidente da República. Me assustei com as ideias do Piá. Quando eu vi ali a nominata dele, um Piá jovem, né, e de uma certa posição econômica e tudo, imaginei que ele ia ser um viés libertador aí desse conservadorismo bolsonarista, e quem sabe até seria uma via para aquilo que a gente chama de direita no Brasil. Lamentavelmente, não foi assim. Já de entrada, ele vem falando de coisas horríveis e muito mais assustador do que a gente já tem. Quer dizer, nada tão ruim que não possa piorar. Me parece que isso é uma realidade também na filosofia, né? E outra questão que daí nós queremos conversar aqui, Jair já vai chegando aí, o Jair Coelho, né? Bom dia, é a ideia de que nós temos aí 20 anos da Maria da Penha, e o Brasil vem trazendo índices alarmantes de feminicídio. E esse mesmo grupo, inclusive, esse candidato, ele acha que esse negócio de Maria da Penha, esse negócio de feminicídio, também é mimimi da esquerda. Então, são pessoas que estão jogando na lata do lixo todo esse processo, 20 anos de Maria da Penha. Tem aí vamos dizer assim, uma conquista, né, de muitas mulheres que conseguiram se libertar e conseguiram, inclusive, denunciar, porque existe essa proteção, que, a meu ver, precisa melhorar, mas que já é um avanço, né? E o professor Jonas lembrou aqui em off, né, que nós aqui, os três, somos pais, né? E, pela graça divina, somos pais. E não qualquer pai, nós somos pais queridos pelos nossos filhos, o que é uma coisa magnífica, extraordinária. Por que eu reforço isso? Porque nós também temos no Brasil, professor Jonas, Jair e amigos, uma raça de pais, se a gente pode dizer isso, né? Um segmento de pais que só aparece no sobrenome, né? Não ajuda, não contribui, alguns inclusive atrapalham. Então nós temos essa questão também, nós temos esse pai que é parceiro, companheiro, ajuda na construção do pensamento e do desenvolvimento da pessoa, e nós temos aquele que, se não existisse, não faria falta. E aí, esse Renan, que daí eu queria também trazer aqui, professor Jonas, citei o nome do cara, não era para ter citado, esse candidato, ele também vem dizendo que a bandidagem que tem no Brasil é por conta de mãe solo. Você já pensou? Então, deu umas coisas assim muito absurdas. João, satisfação, João, tê-lo aqui conosco, participando da nossa live. Grande abraço para ti e seja bem-vindo aí, João. E vocês que já entraram aqui, estão escrevendo aqui no chat, vale lembrar que qualquer pessoa pode entrar na sala. Fazer parte de um quadradinho desse que está aí na tela, para você poder conversar cara a cara, como diz o ditado, basta dar um ok aí para um de nós, né? Pedindo a chave da porta aqui, que a gente passa aí a chave da porta tranquilamente. Nós também temos a Andréia, já aí dando seu bom dia. Bom dia, Andréia. Seja bem-vinda. Satisfação tê-la aqui conosco também, viu, Andréia? Isso vale, inclusive, né? E especialmente, né? Desculpe os homens, né? Para as mulheres. A gente quer muito que as mulheres participem. Já tivemos aqui mulheres participando da nossa live e tal. Participando, que eu digo, aqui dentro da sala, né? Porque participar no chat, muitas já participam, a Andréia já é parceira nossa, né? A gente é muito grato pela sua participação aí, tá bom? E devagarinho as pessoas vão chegando e vão participando, entrando aqui. Bom dia, palavra livre. Bom dia, Lamartine, João, Andréia, o João Padilha e o Jair. Um grande abraço
amistoso e energético a todos aqueles que nos acompanham. O Lamartine tem feito com bastante carinho e precisão o acompanhamento de tantos que assistem a nossas lives aí durante a semana, sempre trazendo aí os números para a gente. Nós queremos abraçar a todos. Roberto, bom dia. E a Leudália sempre estamos junto com a gente. Se a gente fosse aqui nomear, iríamos longe e daí, de repente, até esqueceríamos alguns. O Domingos participa com a gente. São muitos aí. O nosso carinho, o nosso respeito a todos eles aí. Ontem eu estava conversando com um jovem que se interessou. Ele encontrou no YouTube. As nossas lives também podem ser encontradas no YouTube, né, João? E tem vários meios de acessar o Pingo de Cultura. Um pingo de cultura. Então, nós estamos aqui já há algum tempo trazendo diversificações de assuntos e memórias, histórias e desejos de construção de sociedade de forma bastante significativa, porque aquilo que nós trazemos aqui não são baseados em achismo. O João mencionava agora há pouco a filosofia do Santo Agostinho, grandes filósofos que a gente cita por aqui. E esse jovem ontem, o Tiago, ele ficou bastante interessado e disse que a partir de agora Lamartine vai começar a acompanhar nossas lives. Ele aí encontrou algumas ali, e então um grande abraço para ele aí também. É importante a gente ressaltar alguns pontos dentro desse contexto, mas eu quero ainda, antes de entrar no tema aqui, o Lamartine, essa semana, ele publicou um texto interessante falando sobre o tempo e a nossa correria, né, Lamartine? Dificilmente as pessoas tiram tempo para sentarem, para conversarem, para debaterem. E com essa polarização digamos assim, de uns tempos para cá, de 2017 para cá, que o Brasil ficou extremamente dividido, abriu tanto como se Moisés tivesse levantado o cajado para as águas se abrirem. Nós percebemos que as famílias também ficaram polarizadas e a correria ela aumentou ainda mais. Eu estava vendo algumas estatísticas e é apavorante o tanto que as pessoas, apesar de, digamos assim, de uns 20 anos para cá, aumentou bastante a expectativa de vida, mas o tempo que nós aproveitamos para estarmos com a família, para estarmos com amigos e conversas que tragam praticidades e tragam adendo racional, elas diminuíram. Ontem eu estava comentando com um pastor sobre algumas questões políticas e religiosas, e eu disse para ele, é muito bom quando a gente consegue falar de forma racional sobre política e religião, porque geralmente já chega-se
um no outro, armado, porque um é de um lado, o outro é do outro, na política ou na religião. Quando a gente senta, João, e coloca as questões de forma prática e de forma racional, Lamartine, nós conseguimos adquirir conhecimento, nós conseguimos assimilar ideias que vão não restringir a nossa memória, mas, ao contrário, que vão ampliar o nosso jeito de ver as coisas, e nós vamos nos apropriando de conhecimentos que vão favorecer o nosso dia a dia. E dentro do tema aí da Maria da Penha, que está fazendo 20 anos agora, inclusive hoje eu ainda assisti uma entrevista da Maria da Penha, colocando a importância dessa lei. Quero trazer aqui um amigo nosso, o Walter Lamartine, que um dia desses aí, numa segunda-feira dessas aí, ele comentava que é uma pena que precise ter essa lei. Chegou ao extremo a agressão à mulher, que precisou uma lei para coibir isso. E, infelizmente, João, cada ano que passa, mesmo com punições severas, mesmo com um jeito severo de acolher, com jeito agressivo, digamos assim, de coibir o malfeitor, o agressor, mesmo assim tem aumentado o número de feminicídio no Brasil. O Estado brasileiro, ele tem trabalhado bastante essas questões de conscientização na escola, na sociedade, e são muitos os segmentos, entidades que fazem isso. Mesmo assim, nós precisamos ainda, infelizmente, conviver com notícias de feminicídio todos os dias que acontecem. E daí, dentro do aspecto de feminicídio, como que fica a estrutura da família? Como que fica aquele sentar em família para conversar? Como que fica a questão filhos? Amanhã é dia dos pais. Como que ficam esses pais que perderam, foram agressivos o suficiente de perder sua esposa? Como que fica eles em relação aos filhos? Como que fica o filho em relação ao pai que assassinou a mãe? Então, são questões assim que o Pingo de Cultura tem trazido na sua essência, esses questionamentos para que a sociedade possa, através desse pingo de informação, esse pingo de esclarecimento, inserir, colocando nas suas entranhas a possibilidade de paz interior nos lares brasileiros, principalmente aqui na nossa região, que está sendo um foco muito grande de feminicídio e de assassinatos. Devolvo aí, João. Muito bem, muito bem. Professor Jonas, o amigo está agraciado ali no livro Pingo de Cultura, em mais de um momento. Em um dos momentos, o Jonas é um pastor que vai se libertando dessa ideia do conservadorismo, vamos dizer assim, excludente, né? Não sei se o amigo já teve a oportunidade de conhecer o Jonas aí do livro Pingo de Cultura. Se não, está lá o Jonas, que não tem, acredito eu, não tem quase nada a ver com o Jonas que discute aqui conosco, né? Porque aquele Jonas lá,
Ele está aprendendo a pensar de forma ampla e humanizada, né? Então, é uma provocação que eu estou fazendo lá, né? Para que as pessoas pensem mais abertamente, mais humanamente, que pensem, aquilo que o Lamartine provavelmente vai falar um pouquinho, que pensem aquilo que desejava Jesus, né? Nos seus ensinamentos, né? Que a gente ame o próximo como a ti mesmo. Né? E aí, lógico que vão questionar, como assim, que história é essa? E aí Jesus vai dizer, ame o próximo assim como eu vos amei. Então ele mostrava como que fazia, né? Jesus era muito pedagógico, ele tinha uma pedagogia muito clara. Faz assim, ó, assim como eu vos amei. Então ele já tinha mostrado, e mais de uma vez, como é que fazia. E Lamartine, esse Jesus, ele ia na periferia, ele erguia o caído, ele perdoava o que tinha cometido erro e assim por diante, né? Então, Jonas, esse pastor Jonas, ele está aprendendo isso também, né? Que para ser cristão precisa ter o pé no chão e principalmente ter amor pelo outro, amar o outro. Que a gente hoje em dia está meio difícil de ver isso, né? Inclusive dentro desse segmento aí que eu mencionei. Passando a palavra, Lamartine, contigo, traz aí a cachaçinha, enfim, fique à vontade aí. Olá, João. Olá, Jonas. As pessoas que estão nos acompanhando diretamente, a sala está cheia. Isso significa uma roda boa de conversa. Muito obrigado por estarem conosco. Ô, João, eu, dentro do meu limite, eu sou uma pessoa inquieta. Eu não acredito em respostas prontas, eu não acredito em coisas estabelecidas. Tudo na vida é uma construção. Nos tempos atuais, essas coisas não são construídas a partir da imanência do ser humano direto. São construídos pela imagem, pelos meios de comunicação, e que cada vez mais rápidos, e cada vez mais interventores na ordem psicoemocional do sujeito. Essa é uma questão muito delicada. Você havia falado que se deveria tratar ou não. Eu não vejo nenhum problema. Eu não vejo incômodo, porque eu aprendi que se eu, como acadêmico, e agora eu vou passar a me apresentar como alguém da academia, sem nenhuma preocupação com o título, eu acho que eu não posso me negar, não posso me furtar de não tratar de todos os temas. O que eu não posso é ser agressivo e ser ofensivo. Duas palavras só. Questão da igreja aqui no Cerrito. Não é tudo que estão sendo publicado. Calma. As pessoas que me conhecem, e o Dorli sabe, eu não concordo com a teologia dele e não concordo com a eclesiologia dele. Eu não condeno o cara que praticou aquela atitude. Porque ele é fruto de uma formação histórica que uniu três conceitos, que acomodou três egos. O poder do padre, o comando dos coronéis e a submissão dos pobres. Mas chega uma hora que, num determinado momento, esse elo de corrente quebra. E quando quebra, surge esse problema. Isso nós podemos tratar numa hora maior, mas não é da maneira com que estão querendo fazer. O Dorli não é esse monstro que estão querendo pintar. Independentemente da discussão teológica e eclesiológica que eu tenho com ele, ele não é. Não vejo nenhum problema. Mas vamos ao que nos interessa. Eu só quero fazer uma justificativa se você queria tratar ou não. Se for querer aprofundar, outro dia nós aprofundamos. Mês de agosto, um mês celebrado, honrado, né, internamente nas províncias agostinianas como o mês de Santo Agostinho. E eu cresci nesse meio. Me formei como ser humano nesse meio. Então, eu bebo muito da fonte de Santo Agostinho. A gente sabe que o que foi escrito há 1.400 anos atrás tem que ser reconstruído no século XXI ou ser reconstruído através do tempo. A gente não vive porque era assim.
Não é assim que vivemos. Nós vivemos no a fazer, no a olhar, no a transcender tempo presente para o futuro. Então, nesse sentido, é que eu sentei essa semana e falei, eu preciso escrever um pouco sobre Santo Agostinho, mas não no modelo tradicional como as pessoas escrevem. Eu acho que Santo Agostinho merece estar presente no século XXI, com todas as limitações, com todas as fragilidades que ele foi, com tudo que ele foi, sem nenhum arrependimento. Santo Agostinho é um personagem extraordinário, porque tudo que ele viveu, e não viveu coisas boas, coisas interessantes, ele nunca se arrependeu. E depois eu vou mostrar para vocês. Então, olha, eu começo escrevendo essa semana Agostinho entre as inquietações da alma e a construção do pensamento ocidental. Né? Daquele processo de transição em que caía um mundo, o Império Romano, e renascia outro, que ninguém sabia o que ia ser, é que Santo Agostinho começa a construir a sua narrativa dentro do processo de transição psicoemocional, espiritual, confessional e tal que estava acontecendo. O outro ponto que eu trago isso é interessante. Quem ler A Cidade de Deus, quem leu ou quem vai ler A Cidade de Deus e as Confissões, vai compreender. Se não ler, não vai compreender. E mesmo lendo, talvez tenha dificuldade em compreender. Santo Agostinho, A Inquietação da Alma em Tempos de Algoritmo. É o segundo artigo que eu escrevi. E o terceiro artigo que eu escrevi é Santo Agostinho e a Cidade Fragmentada, no século XXI. São 3 pensamentos de Santo Agostinho, 3 indagações que ele traz para nós como um paradoxo. No que se tornou existir? No que se tornou sermos tão próximos, tão distantes? O que nós queremos ser? Imaginem, hoje, um homem nasceu em Tagaste, viveu em Hipona, estudou em Cartago e se mudou para Milão. 3 cidades do norte da África, como bom africano que ele foi, e foi completar os seus estudos e o seu trabalho e lecionar em Milão, que era o centro intelectual, cultural, espiritual, filosófico do cristianismo no Império, do cristianismo recém-instaurado como oficialidade do antigo Império Romano, ou do que ainda restava do Império Romano. E ele caminhou por aquelas ruas e ele viu as inquietações das pessoas. Ele viu como é que estavam as estruturas, ele viu como é que estavam as escolas, a educação, como estavam as sociedades periféricas, porque nós falamos sempre em filosofia e teologia a partir do segundo andar, sempre do segundo andar. Temos medo de falar do primeiro andar ou do subterrâneo, do subsolo. E Santo Agostinho, todas as inquietações que ele tinha lá, ele trouxe para nós. Ele perguntou. E essas inquietações, ele deixou concluído. Tem um poema de Santo Agostinho, ele tem, está escrito no livro As Confissões, está colocado, que dá mais ou menos 6 páginas. É um poema imenso. Mas tem um resumo interessante para a gente refletir a síntese da experiência agostiniana como ser humano. E eu vou tentar mostrar para vocês aqui, e fazendo uma pequena narrativa. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Reparem que que Santo Agostinho sempre fala na segunda pessoa. Nós. Ele não fala dele. Essa é a grande provocação que tem. E ele também nos chama a atenção para a forma com que nós olhamos Deus. Porque nós fomos preparados para
obedecer a Deus, não dialogar com Deus. Ele quebra esse gelo. Ele rompe essa cadeia da obediência para o diálogo, para mostrar quem ele é e para perceber quem é Deus para ele, dentro dele. E ele escreve assim: tarde te amei. Ó beleza tão antiga, tão nova. Tarde eu te amei. Eis que estavas dentro de mim e eu fora te procurava. A procura de Deus. Quando você quer procurar Deus de verdade, você procura dentro de você. Você não procura nos templos. Não procura nos espetáculos religiosos. Procura dentro de você. Retinha-me longe de ti, ou seja, eu estava longe de ti. Aquelas coisas que, se não existissem em ti, não existiriam. Isso é muito forte. Se não existissem por ti, não existiriam. Tudo que está no mundo existe por Deus. A prostituição, a fome, a miséria. Cabe a nós, com o nosso intelecto, fazer o enfrentamento dessas coisas. Não é Deus que soluciona os problemas humanos. Somos nós. Nós é que estamos aqui. Santo Agostinho aponta essa situação. Chamaste-me, clamaste e rompeste a minha surdez. A minha surdez não é que eu não ouço, que eu não escuto. É que eu seleciono o que eu quero escutar, o que eu quero ouvir e o que o meu corpo atual quer estar dentro da estrutura, que por pior que seja, quer estar, porque ali tem algum interesse. Brilhaste, resplandeceste e afugentaste a minha cegueira. A cegueira não é que ele não enxergava, é que ele enxergava o que ele queria e não o que era real. Então, ele também, na sua conversão, no seu reencontro, ele enxergou o todo, não só aquilo que ele enxergava dentro do platonismo, dentro dos pensamentos plotinos e de Celso, que é o neoplatonismo, mas uma outra literatura. Exalaste o teu perfume e eu o respirei, e agora suspiro por ti. A palavra ar, suspiro, fôlego, está na Bíblia, né? Que é o ar que respiramos, que é o fôlego, que é o sopro divino de Deus. Tocaste-me e agora desejo a tua paz. Santo Agostinho, nessa parte resumida dessa extensa poesia, ele retrata o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos medrosos, o quanto nós somos submissos e o quanto nós usamos o imaginário de poder para ter controle sobre o sentimento das pessoas. Esta semana, depois que eu terminei todo o meu trabalho de escrever, a Rita até ficou brava, né? Eu tirei todos os livros da biblioteca, fiz uma pilha aqui em cima, aqui. Eu precisava de alguma coisa, ela arriscava e preparava tudo ali, mas a bibliografia está toda ali, pode pegar que não tem problema nenhum. Eu recebi um presente, a Magnificat Humanitas. E eu tô lendo. E o Prevost, ele tem um parágrafo que ele escreveu, que a comunicação não é eu olhando para você e você me olhando. A comunicação é um círculo em que as vidas circulam. Não adianta condenar. Não adianta pregar um conceito de moral. Não adianta estabelecer, mas antigamente não era assim. O mundo está perdido. Agostinho viveu no mundo perdido. Nós vivemos num mundo que para nós foi intuído que está perdido. E quando as pessoas dizem para nós que está perdido, inclusive a gente ouve isso na igreja, eu descobri uma coisa extraordinária.
Eles querem a gente alienado, que a gente não se mexa, que a gente acredite que realmente está perdido, que eu não posso mexer com aquilo. Não, eu tenho que mexer com aquilo. De alguma maneira, tudo na nossa vida nos incide. Santo Agostinho nos ensina isso aí. Tem algumas perguntas que eu vou fazer ali depois, que tá no livro A Cidade de Deus e está no livro também As Confissões, que eu adaptei para os dias de hoje. Eu quero continuar conversando sobre isso, João. Toca. Muito bem, muito bem. Então, trazendo aí, então, toda essa experiência, né, de Santo Agostinho, o Agostinho que viveu, segundo a história, né, a gente tem acesso, ele viveu um momento fora da igreja, e ele, depois que ele viveu tudo isso, né, e suas angústias, como um ser comum, e que daí ele passou a fazer parte dos estudos, das pesquisas, até a obra que eu li falava que ele foi um menino errante, e que depois ele se achou se achou modesto. É modesto. Santo Agostinho é um ser humano que cresceu dentro de uma sociedade moralmente era aqueles valores, aqueles preceitos que é a sociedade romana, que era uma sociedade putrificada, putréfica, em que tudo valia, desde que fosse para tirar proveito. Ele se formou dentro desse mundo. Ele cresceu dentro de uma família. O pai era um homem de diálogo, mas a mãe não era. A mãe era uma pessoa que trazia, e isso criou um trauma nele. Quando ele se libertou da mãe, que ele foi para Milão, ele falou: agora eu vou viver, vou aproveitar, descobrir outra religião, outra filosofia, outra forma de viver, e entrou por todas as instâncias do mundo, desde a prostituição, da bebida, da farra, da gandaia, literalmente, na linguagem de hoje. Santo Agostinho foi... E é interessante que na obra de Santo Agostinho não tem arrependimento, não tem perdão. Tem busca, incessante busca. Por isso que todas as imagens de Santo Agostinho são representadas por um coração em chamas. É um coração que arde, não arde, ai, estou pecando, estou sofrendo, ai, que angústia. Não, arde por buscar outros tempos, outras situações. Coisa que nos foi ensinada a sentimento. Eu convivo com pessoas hoje, eu vejo aqui no Cerrito, eu observo, as pessoas têm medo de tudo, até de andar no meio-fio da calçada. É algo impressionante. Então, essa inquietude de Agostinho não é a inquietude do medo. É uma inquietude que o encoraja a fazer o enfrentamento, reconhecendo que tudo que ele embebeu foi grandioso para ele, e ele diz, se não fosse por tu, não existiria. Por isso que ele não tem pecado, não tem culpa. E a dona Joaquina brincava comigo, eu falei para ela, nós vamos celebrar Santo Agostinho. Um santo muito milagroso, vem muito milagre. Eu falei, dona Joaquina, Santo Agostinho fez tudo, menos milagre. Na expressão... sim. É isso. Então, João, Santo Agostinho, para mim, eu sou agostiniano, não pela, que coisa linda, a glória de Santo Agostinho é maravilhosa, não, pela capacidade intelectual e pela imersão no mundo agostiniano e trazer esse mundo para o século XXI, para o século XX primeiro e agora para o século XXI. Eu gostaria de trazer aqui, nessa linha de reflexão, né, que Santo Agostinho é um dos que vai pegar a ideia da iminência, né, da iminência do ser, da iminência do próprio sagrado, né? Não é iminência, João, é imanência. Imanência, perdão. Obrigado. Da imanência do ser e da própria divindade, né? Que está imanente. E isso não é uma coisa nova, né? Porque ele vai pegar isso, mas Jesus fez muito dessa conversa, né? Jesus por aqui passou, ele diz, olha, a relação aqui é entre eu e ti.
é na irmandade. É aqui que a coisa tem que se resolver, é aqui que tem que ser construída, é aqui que tem que buscar o apoio, a força, enfim, é aqui, né? E depois o próprio Paulo vai dizer, né? O Paulo é um dos que vai dizer para o Sr. Jonas, e com todas as letras, que Deus habita, se Deus habita, ele habita no ser, ele habita em nós. E tem uma afirmação que diz mais ou menos assim, eu não estou com a Bíblia aberta aqui, mas diz mais ou menos assim: o Espírito de Deus habita em ti, o Espírito de Deus habita em nós, né? Ora, olha a força disso, gente, o impacto disso é gigantesco, e Agostinho vai trazer isso de novo, com força, assim, mas na prática as pessoas não deixam claro isso, né? Tanto que as pessoas ainda continuam pagando promessa, as pessoas continuam se sacrificando, as pessoas continuam se subjulgando e as pessoas continuam caindo na falácia de malandros em nome de Deus, né? E isso é muito comum, inclusive nos dias atuais. Olha o que é a Câmara dos Deputados, a bancada da Bíblia. Que coisa mais horrível que é aquilo, né? Assim, e como é que isso aconteceu? Isso aconteceu porque os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Paulo e os ensinamentos de Santo Agostinho não foram colocados em prática. Porque se isso tivesse sido acontecido, professor Jonas, Andréia e amigos, se isso tivesse sido feito, nós não estaríamos na mão desses pseudos sacerdotes. Entende? Nós teríamos conquistado a nossa liberdade espiritual e tudo mais. O professor Jonas tem uma caminhada no Espiritismo, e o Espiritismo é extraordinário na lógica da libertação do ser. Na lógica da libertação do ser. E também na lógica de não carregar culpa. Me corrija se eu falar besteira, professor Jonas, porque eu sou apenas um espectador, né? Eu não tenho estudos aprofundados sobre isso, mas é que leva a nós a não ficar preso na culpa e, com isso, viver mais livremente, né? E, diante disso tudo, que é gigantesco, é imenso, eu devolvo a palavra aí, professor Jonas. João, quando o nosso objetivo aqui na Terra, segundo as teorias, diversas crenças religiosas, é a nossa evolução espiritual. Jesus também veio para isso. Dentro dessa demonstração, assim, nós temos alguns caminhos apontados por Jesus, que três os principais: a caridade, o amor e a nossa prática, nossa ação. O amor é tudo. Até eu brinco que as orações terminam com amém. A maioria das orações no cristianismo termina com amém. Mas não deveria ser amém, deveria ser amém. Então, dentro desse aspecto, nós temos que dividir também um pouco as questões existenciais para a gente compreender as partes e os atributos de cada coisa. Num relance, o Lamartine comentou sobre o padre Dorli aqui e a Câmara. Tem que dividir. O poder, a igreja tem um poder e o poder político tem outro, e cada um tem as suas atribuições. E os leigos seguem o que querem, votam em quem querem, de forma livre, e é isso. Não dá para um querer
interferir no outro. E quando isso acontecer, de cada um seguir o seu quadrado, me parece que as coisas começam, as poeiras começam a sentar melhor. E ressaltando, João, que as religiões, todas as religiões, elas são criadas e fundamentadas a partir de vivências, crenças e historicamente construídas e montadas dentro daquela linha religiosa. O catolicismo foi assim. Então não foi o Santo Agostinho que criou a religião, mas a religião pegou alguns estudos, algumas vivências, algumas coisas do Agostinho para se fundamentar. Assim como aconteceu com o confucionismo. Não foi o confucionismo que criou, o Confúcio que criou o confucionismo. Foi seguidores do Confúcio que criaram o confucionismo. Não foi Jesus que criou o cristianismo. Seguidores de Jesus criaram uma linha de pensamento que, segundo eles, chega até Deus através desses caminhos. Então, é importante a gente olhar assim, porque daí a gente desmitifica um pouco, João, as questões transcendentais das humanas. Porque todos nós estamos nos humanizando e nos santificando. Esse é o processo. E que alguns caminhos levam a um atraso, como, por exemplo, a extrema-direita no mundo todo é um atraso, porque prega morte, porque prega opressão, porque prega destruição, porque usa dos meios econômicos e políticos para agredir, para matar, para destruir outras sociedades que, segundo eles, segundo esses líderes políticos, estão desfavorecendo a sua nação, como o Trump, por exemplo. Quantas vezes ele citou que tem que é contra o PIX, porque o PIX brasileiro está desfavorecendo as empresas norte-americanas, porque tem que destruir o Irã, porque o Irã está desfavorecendo a economia norte-americana. Sabe, são alguns absurdos assim. E agora quero relembrar, Lamartine, que ontem o novo presidente da Colômbia assumiu, e eu estava vendo o discurso dele. Entre as principais ações que ele prometeu ali foi diminuir os impostos dos mais ricos. Exatamente isso que eu estou dizendo. Entre uma das promessas é diminuir os impostos dos mais ricos. Olha o que o Brasil fez quando o Lula assumiu através da pasta do Haddad. Cobrar tributos, aumentar os impostos dos mais ricos. Ontem eu conversava com um pastor, Lamartine, e que entramos um pouco sobre essa polarização, e eu dizia para ele: quem mais, na tua visão, consegue chegar próximo aos mandamentos de Jesus, já que você é pastor? Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro, que disse que tinha que matar pelo menos 30 mil pessoas e acabou matando 700 mil pessoas por negligência? Ou quem fala e age para que tenha comida na mesa dos brasileiros? Então, são algumas coisas que nós precisamos, às vezes, ser um pouco mais contundente
e ser um pouco mais incisivos, para que as pessoas consigam perceber essas realidades. E nós estamos vivendo momentos delicados. Quando Lamartine fala em medo, é verdade, as pessoas têm medo de falar, as pessoas têm medo de serem agredidas, têm medo de perder o emprego, têm medo de conviverem com os vizinhos, têm medo do vizinho não gostar do latido do cachorro e agredir. Nós convivemos com o medo, sim. Estamos num momento delicado. Agora, nós precisamos compreender que existem algumas situações que elas são separadas, mas dentro de um contexto elas são uniformes. Como, por exemplo, não tem como separar. Nós não somos uma gaveta que você puxa é religião, que você puxa é política. Nós não somos gavetas. Nós somos seres constituídos de corpo, alma, espírito, e que estamos em desenvolvimento, e nós só conseguimos, os únicos animais que só conseguem evoluir até crescer em tamanho, é o chamado ser humano, em sociedade. Nós somos seres sociáveis. Se você pegar um terneiro que já não dependa mais de mamar, que paste, e soltar num potreiro, dali 6 meses você volta lá, está um boizinho feito. Agora pegue um piazão aí de 17, 18 anos, 16, 15, 14, 8, e solte num lugar aí sozinho, ver no que vira, depois de 6 meses. Entende? Então, nós precisamos uns dos outros. E a ignorância, João, está no ato das pessoas não entenderem isso e quererem agredir, querer matar aquele que lhe faz bem, aquele pelo qual ele foi constituído e precisa. É uma autoagressão quando eu agrido os outros. O meio ambiente sendo agredido, quando eu agrido o meio ambiente, daí depois eu fico reclamando, benzendo tormenta, tempestade, porque eu destruí as árvores. Veja o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Veja o que está acontecendo nesses lugares onde, na Europa, o caso de incêndios, altas temperaturas. Então, o ser humano precisa ainda ser humanizado. Nós ainda não estamos humanizados, nós precisamos nos desenvolver humanamente e precisamos compreender e dar um choque em nossa mentalidade, muitas vezes de mesquinho e cruel. Devolva aí, João. Muito bem, então agora passando rapidinho para o Lamartine, para encerramento, Lamartine. Calma, João, calma. Deixa passar uns 5 minutinhos hoje aí que a coisa tá interessante. Ô, João, dentro dessa visão de Agostinho, quando ele fala cidade, hoje nós falamos planeta. É edifício cada vez mais colorido, mais bonito, mais alto, mais sofisticado. A cidade não é mais onde o corpo circula, somente o corpo humano circula. A cidade também circula a era digital, a financeira e a algorítmica que move a todos nós. A algorítmica que move a todos nós. E a sociedade imaginária, a sociedade virtual. Nesses espaços circulam mercadorias, informações, afetos, preconceitos, esperanças e medos, com uma velocidade jamais imaginada por qualquer civilização anterior à nossa.
Enquanto desenvolvemos tecnologias capazes de conectar continentes em segundos, cresce a solidão entre vizinhos, separados por poucos metros. Jamais fomos tão próximos, jamais tão distantes. Agostinho, caminhando com nós, ele observaria a dimensão dos arranha-céus, mas também pisaria nas ruas que nem sequer saneamento básico tem. Seguiria as comunidades esquecidas, visitava os hospitais e perguntaria sobre a real condição da saúde dos enfermos. Nas escolas, perguntariam às crianças como está a educação, nas prisões, perguntaria por justiça, nas praças, perguntaria pelos idosos. Nas redes sociais, perguntaria pelo silêncio. Talvez não condenasse imediatamente, e não o condenaria, a tecnologia, e perguntaria apenas: ela está ampliando nossa humanidade ou apenas alimentando a nossa capacidade de produzir e consumir? A cidade de Santo Agostinho é a cidade de Deus nunca foi, para Agostinho, um projeto arquitetônico, uma orientação de consciência. Ela começa quando a justiça supera a violência, quando a solidariedade vence o egoísmo e quando a verdade resiste à mentira. Ela nasce toda vez que um professor desperta a curiosidade de um aluno, um estudante. Quando um profissional de saúde cuida de quem sofre. Quando uma comunidade protege os seus vulneráveis. Quando alguém decide ouvir antes de julgar. A cidade de Deus não elimina a cidade dos homens. Ela o transforma lentamente. Eu sou um ser religioso que vivo da política. Eu sou um ser político que se alimenta da religião. As duas coisas não são separadas. Não existe transcendência sem imanência. Não existe imanência sem, primeiro, a transcendência. Então, nós somos umbilicalmente ligados pelo terreno e pelo que nós imaginamos superior. Não existe distinção. Separar isso é como se cortasse eu pelo meio. Essa parte eu estou desse lado, essa parte eu estou desse lado. Não é possível. Para Agostinho, isso não é possível. A cidade de Deus não elimina a cidade dos homens. Ela transforma lentamente a cidade fragmentada. Entretanto, nessa época também cresce outra cidade. A cidade da exclusão, do individualismo e uma série de situações que estão colocadas. João, quem quiser esse material, é só entrar na minha página do meu Facebook, pode tirar, pode usar na escola, pode discutir nas comunidades, pode fazer o que entender com ela. Pode entrar lá e xingar se não concordar, pode dar um elogio se concordar, não tem problema nenhum. A minha página no Facebook é pública, por isso que eu escrevo do que eu quero, do que eu penso e do que eu sinto necessidade de escrever. Alguém falou para mim: Lamartine, a sua página é fechada, não podemos publicar lá dentro. Claro que não, lá é minha página. Lá é o meu sentimento que se manifesta. Como eu não vou na página de outras pessoas publicar as coisas também. Então, não é fechada, é livre para recolher, como é uma biblioteca, como é um aerópago, onde as pessoas fazem discursos. Né? Santo Agostinho traz uma passagem muito importante, João. O capítulo 37 de Ezequiel, eu não sei se vocês sabem, fala de um vale onde estão cheios de corpos ressecados, só ossos, só ossos. E a ordem de Deus ao profeta é fazer com que aqueles ossos ressurjam, ressuscitem. Nós que temos um intelecto razoável, nós que temos uma razoável cultura, a nossa obrigação é ressuscitar os ossos. Não é manter os ossos ressequidos para mim ir recolhendo os despojos deles. Eu falei isso no início da conversa, que o que acontece é que tem uma situação que atende 3 necessidades. Atende o ego eclesial, atende o ego dos coronéis e alimenta o medo dos empobrecidos.
Para Santo Agostinho, nós temos que ressuscitar todos os ossos, inclusive intervir no cognitivo, distribuir outros conhecimentos, distribuir outros valores, distribuir provocações. O ser humano precisa ser provocado para transformar. A obra de Santo Agostinho, que tem 1.400 anos, 1.700 anos, para mim é imortal. Mas ela só serve se isso, de alguma maneira, se fazer presente no século XXI. Todos os textos de Shakespeare, o texto de Dante Alighieri, os textos de Victor Hugo, todos eles são fundamentais na formação nossa no mundo ocidental. Mas são fundamentais se eu consigo interpretá-los à luz da realidade. Mesma coisa vale para a Bíblia, vale para a Torá, vale para o Alcorão, vale para qualquer literatura. Vale para a Odisseia, como fizeram agora uma versão extremamente linda, onde Helena é uma mulher negra, uma grega negra, uma coisa extraordinariamente linda. É a interpretação de uma obra imortal na linguagem do tempo de hoje. Não diminui em nada o passado. Então, João, agora eu quero brindar a mim como pai, ao João e a você, aos pais e às mães que estão aí conosco. Então, a vocês, o meu brinde, eu desejo a vocês um bom final de semana, um bom início de celebração de semana também com as suas famílias, seus pais, quem os tem vivos. E caminhemos, João, caminhemos, aceitando as indagações. Por conta do tempo, faço das palavras do nosso teólogo Jonas, aliás, do nosso teólogo Lamartine, né, as minhas também. Gratidão a todos. E passo a palavra aí para o professor Jonas fazer as suas considerações também, professor Jonas. Um minutinho. Rapidinho aí, só socializar aí com o Jair, que coloca, eu acho que a punição para quem comete feminicídio é muito branda. Não é tão branda, Jair. De acordo com a Lei 14.994 de 2004, chega a 40 anos o feminicídio. O problema é que a maioria do que nós estamos vendo ultimamente, João, que comete o feminicídio, são gente graúda, coronéis, tenentes, que nem aconteceu agora em São Paulo, um tenente que matou a esposa também da polícia, e que foi abrandado por causa do cargo que tinha. Então, nós vemos esse tipo de coisa. Para os pobres, para os pequenos, que não têm condição de pagar um advogado, que não têm acesso à justiça, chega a 40 anos. Para muitos, é dado um prêmio, como... Eu até quero trazer aqui, João, acho interessante, a primeira vez na história do Brasil, um juiz, o tal de Buzzi, foi condenado com a perca do cargo e do salário como juiz por assédio sexual. Isso puxado pelo Flávio Dino, que algum tempo atrás aqui já questionava essa história de aposentadoria compulsiva. Então, é interessante nós entender que existe 2 pesos e 2 medidas. Uma lei que favorece o rico e a mesma lei que desfavorece o pobre. Como, por exemplo, essa semana, no lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, ele dizia que no governo dele, nenhum ladrão de celular vai pegar menos que 8 anos de cadeia. Mas o pai dele, que fez tudo o que fez, agora, com a dosimetria, vai pegar menos que 1 ano de prisão domiciliar. Então, dá para a gente entender como que se processa as coisas no âmbito da nossa sociedade, entre aquele que fala e aquele que faz. A todos os pais aí, eu estou muito satisfeito, João, porque
Ontem eu fui no mercado, do lado da minha casa, e tem uma oferta. Você consegue comprar tranquilamente com R$ 50 uma carninha para fazer com os teus filhos, coisa que algum tempo atrás aí, 2020, 2019, com o mesmo dinheiro que você comprava uma carninha hoje para comer com teus filhos, era 1 quilo de osso no governo passado. Então, estou contente porque todos os pais poderão hoje já se prepararem com uma carninha para fazer uma festinha com os seus filhos, reunir a família, aquele abraço energético que cada um pode dar. E também aproveito para deixar aqui o meu abraço para o Jair, para o Betão, para o Lamartine, para o João, para todos os pais e aqueles filhos também, e que puderem, que derem aquele abraço no seu pai, porque o tempo voa. Eu não tenho meu pai, mas eu me sinto abraçado por ele e me sinto assim satisfeito por aquele legado que ele deixou. João, aquele abraço. Lamartine, nosso carinho, nosso respeito, e você mesmo longe dos teus filhos, eu tenho certeza que você se sente abraçado. Jair, todos aí, muito obrigado por estarem sempre com a gente aí. Grande abraço e até a semana que vem, se Deus quiser.